é a sua voz. Nesta gravação, gostaria de falar com vocês sobre um assunto mais interessante. Existe vida extraterrestre? Então, mesmo que pareça um assunto talvez menos, com uma linguagem menos cristã, saibam que é muito importante conhecê-lo. É muito importante conhecê-lo. E mesmo que comece com uma expressão bastante moderna, saibam que o assunto, se vocês ouvirem até o final, é muito importante, tanto para aqueles que acreditam que Deus existe, quanto para aqueles que não acreditam. E aqui eu gostaria de falar com vocês, porque sabemos que se investem somas enormes de dinheiro para se buscar isso, se existe vida extraterrestre. E se prestarmos atenção, existem dois caminhos diferentes pelos quais as pessoas procuram vida extraterrestre. Então, um caminho é o dos cientistas e outro caminho é o apresentado na Bíblia, o caminho dos cientistas. Como vocês sabem, não deu resultados positivos, ou pelo menos é isso que se sabe até agora. Não se sabe que encontraram alguma vida extraterrestre. Mas, se olharmos para o caminho apresentado pela Bíblia, e para esse caminho, existe uma grande pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Por que não vemos Deus? Ou por que não ouvimos Deus? Por que não o percebemos? Com os 5 sentidos que o ser humano tem, e aqui eu vou enumerá-los para vocês. O sentido da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Mas vamos falar mais sobre o sentido da visão e da audição. Por que não vemos e por que não ouvimos Deus? Para responder a essa pergunta, vou contar uma breve história. Por que não? Há algum tempo, decidi comprar painéis solares para instalar na minha casa e, assim, ter minha própria energia elétrica. Porque todo mundo faz isso. A maioria das pessoas na Alemanha faz isso. Pensei, poxa, por que eu também não faço isso? E coloquei todos os meus dados na internet. E depois de um tempo, começaram a me ligar com ofertas, mas me ligaram de uma forma muito agressiva. A cada hora, alguém me ligava para apresentar novas ofertas. E eu fiquei muito incomodado com isso, porque eles foram agressivos comigo. Eles foram tão agressivos comigo, de uma forma tão feia, que eu não quis mais colocar outro, ou não quero mais colocar, pelo menos por enquanto. Não penso em colocar painéis solares na minha casa, porque houve uma agressão da parte deles, então eles me agrediram. E agora, a pergunta é, será que Deus não faz o mesmo conosco? Será que a presença de Deus não seria uma espécie de agressão para nós? E isso eu vou responder nos próximos minutos. Isso já aconteceu antes na história. Então Deus veio e falou a uma grande multidão de pessoas. E vocês vão ver o que ele realizou naquelas pessoas. Ou o quanto aquelas pessoas ficaram felizes quando Deus falou com elas. Vejam só, elas ficaram felizes ou não ficaram? Elas quiseram que esse Deus continuasse falando com elas ou não quiseram? E por isso, eu procurei também os motivos pelos quais Deus não fala conosco hoje, ou não fala do jeito que nós, seres humanos, esperamos. E um dos motivos, saibam, seria que isso violaria a nossa liberdade de escolha. Então, se Deus se mostrasse em toda a sua grandeza e majestade, isso seria uma forma de agressão contra nós, ou pelo menos é o que eu acredito agora, seria uma forma de agressão. Mesmo assim, Deus fala de outro modo. Como descobrir isso? Primeiro, quero mostrar para vocês. Quero trazer para vocês o exemplo que é apresentado na Bíblia, em que Deus falou para uma grande multidão de pessoas. Vamos ver o que aconteceu lá, e é sobre isso que quero falar. Como Deus se apresentou no Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, então Deus, antigamente, se apresentou ao povo judeu no Monte Horebe ou Monte Sinai. Eles não viram o rosto de Deus, ouviram ele falando com eles e viram. Então eles não viram o rosto de Deus, apenas ouviram ele falando com eles e viram aquela grande manifestação da presença de Deus. Assim, aquele derramamento da presença de Deus. E para isso quero ler para vocês do Êxodo, capítulo 19, do versículo 20 ao 24.
O Senhor desceu sobre o monte Sinai, exatamente no topo do monte. O Senhor chamou Moisés ao topo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: Desce e ordena ao povo, com toda a firmeza, que não se precipite para o Senhor para olhar, para que não aconteça de muitos deles perecerem. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não os fira de morte. Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, pois nos proibiu com toda a firmeza, dizendo: Determina certos limites ao redor do monte e santifica-os. O Senhor lhe disse: Vai, desce e sobe de novo. Depois retorna com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não devem forçar a subida ao Senhor para que ele não os fira de morte. Então, vocês viram um momento em que Deus falou ao povo de Israel e o que aconteceu. Ele colocou alguns limites claros para que não forçassem a subida ao monte, pois seriam mortos depois disso. Outra coisa que lhes foi pedida era que se santificassem, porque se não se santificassem, como está contado aqui sobre os sacerdotes, mas os sacerdotes e todo o povo não deveriam forçar a subida, mas diz que os sacerdotes deveriam se santificar. Ou seja, por que para não morrerem? Então vemos que Deus se apresentou ao povo de Israel através de trovões e relâmpagos. Não posso ler todo o texto para vocês, porque é longo e quero que esses vídeos sejam bem curtos. Então, ele se mostrou através de relâmpagos, trovões, uma nuvem espessa de fumaça, sons de trombeta e o tremor da montanha. Esses fenômenos foram sinais da presença divina e criaram uma atmosfera de temor e reverência. Deus falou ao povo, declarando os 10 mandamentos. Sua voz foi ouvida por todos, mas era tão poderosa e assustadora que os israelitas pediram a Moisés para ser o mediador deles, para que Deus não falasse mais diretamente a eles. Você não acha interessante, porque acabamos de começar com Existe vida extraterrestre? E veja só, descobrimos que Deus se apresentou na história para uma enorme quantidade de pessoas. E todas essas pessoas escolheram que ele não lhes falasse mais. Por quê? Porque eles tinham medo. E havia ainda outro motivo muito interessante pelo qual o povo de Israel não quis que ele lhes falasse uma segunda vez. E vocês sabem por quê? Então, outra coisa que o povo não gostou foi a proibição de se aproximar da montanha. E vejam como soava essa proibição de não se aproximar da montanha. Mesmo um animal, se aproximar da montanha, será destruído. Então, até um animal será morto se aproximar da montanha. E vemos que isso não agradou ao povo de Israel. Por que será que eles se sentiram agressivos, pressionados, tirados do seu conforto, ofendidos em seu orgulho, ofendidos? Então, até um animal, mas até eles, se aproximassem da montanha, seriam mortos. Por isso, se sentiram ofendidos. Então eles não gostaram do mandamento do Senhor, não gostaram da presença de Deus, não quiseram mais ouvi-la. E olhem o que dizem mais adiante. Deuteronômio 5:27. Aproxime-se, Moisés, e ouça o que o Senhor nosso Deus disser. Depois, conte-nos você mesmo tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Ouviremos e obedeceremos. Então, o que observamos? O povo não quer mais que Deus fale com eles e expressou o desejo de que Moisés fosse aquele que intermediasse entre eles e Deus. Eles ficaram apavorados com a presença intensa de sons, trovões e tudo mais, e ainda mais do que isso. Eles ficaram ofendidos em seu orgulho por terem sido proibidos de se aproximar da montanha e lhes foi dito: se vocês se aproximarem da montanha, serão mortos. Então vemos que a presença de Deus não agrada ao povo. Não acontece o mesmo conosco hoje? Será que não agimos da mesma forma também? Se Deus se apresentasse a nós de uma forma ou de outra, e o percebêssemos com a audição e a visão, será que não agiríamos da mesma forma também? Se um povo inteiro, ou seja, uma grande nação, chegou à conclusão de que Deus não deveria mais falar com eles. E agora, aqui, quero lhes dizer mais uma coisa sobre o porquê.
Não era extraordinário ouvir a voz de Deus? É uma pergunta. Não era interessante e edificante ver aquela manifestação do poder de Deus? Não era edificante. E agora a pergunta que quero fazer: como Deus age hoje conosco? Como Ele age? O que Ele faz hoje? E vamos ver. Depois entraremos em detalhes mais finos para vermos como Deus trabalha hoje. E a primeira coisa que trouxe para vocês é Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então vemos aqui que hoje Deus nos promete uma proximidade especial. Uma proximidade, algo muito íntimo, ou seja, vir até nós. Então Deus está à porta de cada um e bate, esperando. Se alguém ouvir a voz dele, significa que não ouvimos, temos problema de audição. Mas se ainda assim ouvirmos e abrirmos a porta, ele vai entrar em nossa casa, vai cear conosco. E será como algo, como uma unidade, como se fosse uma só coisa. E a pergunta é, então, por que não ouvimos Deus com os 5 sentidos? E aqui quero lhes dizer mais uma coisa. Saibam que existem situações muito raras, no entanto, em que o ouvimos até mesmo com a audição. Então existem pessoas que ouvem, mas é muito raro, como vamos descobrir em breve. Mas ainda assim, quero trazer mais um argumento. De Ioã 3, do versículo 23 ao 24. Mas vem a hora, e agora já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois é esse tipo de adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo em espírito e em verdade. Então aparece mais um elemento. Em espírito e em verdade, 2 condições. Então você precisa estar no espírito, como vamos descobrir em breve. Vou detalhar isso. E também em verdade. Então você não pode ouvir a Deus se você não está na verdade. Se você não aceitou a verdade de Cristo. Mas se aceitarmos a verdade revelada por Deus a nós, seres humanos, e se adorarmos em espírito, ou seja, com o nosso espírito, então ouviremos a Deus, como vocês verão em breve, Então, como eu disse acima, digo agora também. Ele não nos agride com sua presença através dos 5 sentidos, mas comunica-se conosco através do nosso espírito, pelo espírito. Esse é o caminho normal, pelo qual Deus se comunica conosco através do nosso espírito. Mas vamos esclarecer isso já. Vou esclarecer para vocês o que significa através do nosso espírito. Então, ele não se comunica conosco através dos 5 sentidos, pela visão e audição, embora isso aconteça muito raramente, mas ainda assim, ele se comunica através do nosso espírito. Esse caminho de comunicação é realizado pelo homem. Esse caminho de comunicação acontece, na verdade, e santificado sem pecado. Então, existem 2 condições: estar na verdade e ser santificado, e estar sem pecado. Então isso é possível. É possível fazer essa conexão entre nós e Deus. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Iremos até ele e faremos morada com ele. Então, novamente, a mesma coisa. Se o amamos e guardamos a sua palavra, ou seja, se aceitamos a verdade de Cristo e aguardamos. E se o amamos, então o Pai virá e habitará. Se o Pai o amar, nós viremos e habitaremos junto com ele. Aqui o Senhor Jesus fala sobre Deus, o Pai, e sobre ele mesmo pessoalmente, então ambos virão e habitarão conosco. E hoje, Deus fala às pessoas, a todas as pessoas, só que as pessoas não aceitam que aquilo que receberam vem de Deus, porque as pessoas rejeitam a comunicação de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fala a todas as pessoas, mas as pessoas não aceitam que aquilo que receberam vem de Deus. Então isso é muito interessante. Então descobrimos que Deus ainda hoje fala com as pessoas, mas a maioria das pessoas não aceita essa comunicação como sendo de Deus. E agora,
Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Isso acontece também porque ele não transmite a sua palavra de forma audível, ou por ver diretamente com os 5 sentidos, porque o homem espera que Deus venha se comunicar conosco através da audição e da visão, mas Deus usa outro caminho, através do espírito do homem. E porque Deus se comunica com o homem da maneira que ele escolheu, e não como o homem imagina ou espera ser contactado. Então, existe uma diferença entre o que esperamos como seres humanos que aconteça ou como Deus deve se comunicar conosco e como Deus realmente faz isso. E aqui eu vou entrar um pouco em detalhes e vou contar para vocês como ele se comunica hoje com o homem. Eu também gostaria de contar para vocês algumas coisas que eu pessoalmente vivi, e não vou trazer tantos argumentos bíblicos, porque isso tornaria o vídeo muito longo. Então, vou fazer apenas algumas afirmações que vou tentar explicar para vocês. E eu tenho certeza de que muitos de vocês conhecem a Bíblia ou conhecem a verdade que Deus nos revelou. E vocês vão confirmar que o que estou dizendo é verdade. E vejam a falta. Santidade. Se nós não somos santificados, e vamos diante do Senhor, isso resulta em falta de respeito para com Deus. Então, se hoje Deus falasse com vocês, e vocês ou eu não estivéssemos suficientemente santificados, não tivéssemos separado tempo para Deus, então não estaríamos santificados, não teríamos os pecados cobertos. Vocês sabem o que aconteceria? Eu seria desrespeitoso com Deus. E vocês diriam: como isso é possível? Bem, como assim? Se você visse Deus, ou se Deus falasse com você, como você poderia ser desrespeitoso com Ele, sabendo disso, tendo a confirmação de Deus? Como você poderia ser desrespeitoso com Ele? Eu digo exatamente assim. Eu vivi isso e vi com meus próprios olhos. Então, se não somos santificados, se somos pecadores e não temos os pecados perdoados, então não temos respeito por Deus. Agimos de forma desrespeitosa e você percebe logo. Isso é uma das coisas que eu observei. Por que a pessoa se comporta sem respeito diante de Deus? É que nós vivemos em um mundo cheio de muitos defeitos. Então aqui, se uma pessoa vem até você e é humilde, é educada e respeitosa, saiba que é muito fácil tratá-lo sem respeito. Então, imediatamente, você se considera superior ou subordina a você. Automaticamente, você mostra uma grande falta de respeito por ele. Vocês vão dizer: não é possível uma coisa dessas. Se Deus falasse comigo, eu seria muito educado. Vou dar mais exemplos para vocês verem que não é assim. Então, se você não for santificado, não vai ser educado com Deus. Olhem como os discípulos do Senhor se comportaram com Jesus. Até mesmo os discípulos tiveram momentos em que foram muito indelicados com Jesus. Muito indelicados. Eles responderam de forma indelicada, mas, como eu disse, não vou entrar em detalhes agora, porque quero encurtar este vídeo e não quero que fique muito longo. Então, eles se comportaram de maneira indelicada no momento em que a vida deles, com Deus, não estava em ordem. Então, foram indelicados com Jesus. Depois disso, observem como as multidões de judeus foram indelicadas com Jesus. Da mesma forma, você e eu também agiríamos assim. Se Deus falasse conosco agora e nós não fôssemos santificados. Por quê? Porque Deus não fala de forma audível. Ele fala com seu espírito. Isso é um pouco mais complicado, mas já vou esclarecer para vocês. Então Deus fala com o seu espírito. E o que Deus faz? Quanto mais você se santificou, quanto mais você vive na verdade. A ligação entre você e o seu espírito é maior, é maior. Quanto mais você está consciente de que um sonho inspirado, uma palavra que você ouve, você sabe que é de Deus. Quanto maior for a ligação entre você e o seu espírito. Quanto mais fraca ela for, tanto mais. Você não estará consciente de quem está falando com você, mesmo que ouça Deus, não estará consciente de quem está falando com você.
Saibam que tudo o que eu digo tem. Existem muitos lugares na Bíblia onde se fala sobre isso, mas eu disse que não posso entrar nesse assunto porque o tema é muito vasto. Saibam que grande parte dos cristãos de hoje não está ciente de que Deus ainda fala e não aceita que Deus lhes fale. Mas vocês sabem por quê? Porque não estão na verdade e não santificaram suas vidas, não aprenderam a se santificar e nem a Deus. Se você tenta se aproximar de Deus do jeito errado, sabe o que acontece? Veja o que o povo de Israel fez. Então havia um limite claro até onde eles podiam se aproximar e o que acontecia se chegassem mais perto. Eles eram mortos. Então é a mesma coisa hoje em dia. Você pode ser morto, tanto fisicamente quanto espiritualmente, se aproximar de Deus sem estar santificado e despreparado, e se não estiver na verdade. Mas Deus, para não te matar, não permite essa aproximação. Então não permite que você se aproxime do seu espírito. Ele rompe os laços entre a sua natureza carnal, entre esse nosso homem carnal e o nosso espírito. Assim, você faz uma ligação mais fraca e não consegue comunicar ou receber. Quanto mais você busca a verdade e se aproxima de Deus, mais forte é sua conexão com o Espírito. Você percebe quem fala com você e reconhece quando recebe um sonho inspirado, entre outros exemplos. Mesmo que o assunto seja muito complicado para alguns, saibam que eu não posso simplificá-lo muito, porque é assim que esse assunto é. Então, se fosse para perguntar em palavras simples, existe vida extraterrestre? Sim, existe, mas ela se manifesta de uma certa forma e não através dos enormes investimentos que os cientistas fazem tentando encontrar vida extraterrestre. Ela existe. É o lugar onde vivem os anjos e Deus, e o lugar para onde nós também iremos, depois que deixarmos a Terra. Mas o caminho para se aproximar de Deus, ouvi-lo falar com você e vê-lo de certa forma, não é outro senão se santificar e viver na verdade. Saibam que nesta terra existem muitas religiões, mas só existe um único caminho para se aproximar de Deus. Então, não existem vários caminhos. Podemos aceitar uma infinidade de religiões, mas só uma é aquela que nos fala sobre Deus e na qual Deus falou no passado e fala também hoje. Nem todos os cristãos aceitam ou acreditam que ainda exista comunicação entre o homem e Deus. Mas existe uma categoria de pessoas, cada vez mais rara hoje em dia, que estão conscientes de que Deus lhes fala, ouvem a Deus e serão aquelas que chegarão ao paraíso. Agora, não devemos cair em um extremo ou outro, mas devemos prestar atenção ao que diz a palavra do Senhor, porque está muito claro que, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós iremos até ele e viveremos com ele. Vocês acham que, se Deus, o Pai e Jesus vierem até nós, nós não estaremos conscientes disso e não os ouviremos? Quando aqui diz que vamos morar junto com ele, e em outro lugar diz que vamos cear junto com ele, e então você não vai ouvi-lo? Então isso é uma grande contradição. Deus ainda fala hoje, assim como falava no passado, ele não mudou o caminho. Só que você só pode se aproximar de Deus se viver na verdade e se santificar. E eu gostaria de encerrar com um único versículo que acredito que serve para todas as pessoas, independentemente da religião, não importa como você se chama, se aceitou uma religião ou outra. Esse versículo é válido para todas as pessoas. E veja o que diz aqui, em 2 Coríntios 5, versículo 10, com o qual eu gostaria de encerrar. Pois todos nós, compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a recompensa pelo bem ou pelo mal que tiver feito, enquanto vivia no corpo. Portanto, todos nós, tanto você quanto eu, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, para recebermos a recompensa pelo que fizemos nesta terra.
se andamos na verdade e se nos santificamos. Mas se não fizemos essas duas coisas, não devemos esperar ser recompensados quando todos comparecermos diante do tribunal de Cristo. Obrigado por me ouvirem. Saibam que esse assunto é bastante complicado, mas acredito que consegui me fazer entender. Então, mesmo que seja complicado, saibam que há algumas conclusões claras. Deus ainda fala com as pessoas hoje, mas não da forma que esperamos e como queremos. Ele não fala com você de forma audível, embora isso também aconteça, mas é muito raro. Na maioria das vezes, ele fala ao seu espírito, mas você ouve ou não ouve, você ouve. Se você está espiritualmente desperto, se vive na verdade e se santificou, não existe outro caminho para ouvir a Deus. Muito obrigado e que Deus os abençoe em tudo o que fizerem, na vontade dele. Não se esqueçam.